Olá, eu sou o William, professor de ensino religioso da rede municipal de Itabira. Tudo bem com você? Hoje faremos uma aula de ensino religioso voltada para os alunos do 4º e 5º anos. A habilidade a ser desenvolvida neste primeiro momento será reconhecer e valorizar os idosos, registrar suas histórias e memórias na família e na comunidade, como fonte de conhecimento e sabedoria. Esperamos que vocês apreciem os conteúdos propostos para a aula. Para começarmos, vamos fazer algumas reflexões. Você já parou para pensar como as pessoas mais velhas são importantes para as nossas comunidades? Conhecer e aprender o que é sabedoria com os idosos. Em sua família, o conhecimento dos idosos é apreciado e respeitado? Para pensar essas questões e outras mais, vamos acompanhar uma história bem interessante, daquelas que nossos avós contavam para a gente, do tipo que levamos para a vida toda e de onde retiramos grandes lições para a vida. É uma história do livro Contos e Lendas de um Vale Encantado, uma viagem pela cultura popular do Vale do Paraíba, editora Novo Continente. O autor é o Ricardo Azevedo. A história chama-se de Como Pedro Malazarte foi parar no céu. Para contar essa história, hoje nós teremos a presença da tia Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, William. Olá, alunos do 4º e 5º ano. Eu sou a professora Fernanda, da Rede Municipal de Ensino de Itabira. Vou contar para vocês como Pedro Malazarte entrou no céu. Pedro Malazarte era um malandro famoso que andava pelo mundo pregando peça nas pessoas. Dizem que ele enganava até o diabo. Uma vez, meu avô me contou de como Pedro Malazarte foi parar no céu. Certa vez, Pedro, que vivia em um casebre na beira da estrada, estava sentado comendo a única comida que ele tinha, um pedaço de linguiça e um naco de pão seco. Quando estava esquentando o resto de linguiça, bateram na porta. Eram 2 peregrinos, 2 viajantes andando pelo mundo afora. Pediram comida. Pedro deu risada e disse: "Entrem, a comida é quase nenhuma, mas pelo menos a gente conversa um pouco." Os 3 sentaram-se na mesa, repartiram a linguiça e o pão e conversaram sobre todos os assuntos. Também deram muita risada. O povo conta que, na hora de ir embora, os 2 viajantes se apresentaram como Jesus Cristo e São Pedro, que naquele tempo ainda costumavam dar umas voltas para ver como estava o mundo. "Como foi muito generoso", disse Jesus a Malazarte, "pode me fazer 3 pedidos." São Pedro soprou baixinho: "Peça para ir para o céu quando morrer." Pedro Malazarte pensou um pouco e disse: "Quero um pé de peroba, que quem subir nele só desce quando eu mandar." "Concedido", disse Jesus. "Qual o seu segundo pedido?" São Pedro soprou mais alto: "Peça para ir para o céu quando morrer." Pedro Malazarte pensou um pouco e disse: "Quero um banquinho, que quem sentar nele fica preso e só levanta quando eu mandar." "Concedido", disse Jesus. "E qual o seu último pedido?" São Pedro quase gritou: "Pede para ir para o céu." Pedro Malazarte pensou e disse: "Quero que só eu possa mexer no meu chapéu." "Concedido", disse Jesus. E lá foram embora, ele e seu discípulo, pelas estradas do mundo. Quando os 2 desapareceram na poeira da estrada, Pedro Malazarte deu um tapa na cabeça. "Que burro! Esqueci de pedir dinheiro." E disse mais: "Para ter um pouco de dinheiro, eu fazia um negócio até com o diabo." Não deu outra. É como o povo diz: falou no diabo, apareceu o rabo. Uma figura de capa preta, chapéu de abas largas, rabo grosso e pés de urubu, apareceu na frente de Pedro. Era coisa ruim, em carne e osso. "Precisando de mim?" Um cheiro de bosta e enxofre tomou conta do ar.
Dizem que Pedro Malazarte e o beiçudo negociaram durante horas. E, no fim, ficou acertado que Pedro nunca mais perderia um jogo de baralho. Em compensação, na hora de morrer, ia para o inferno. Mas o tempo é peixe que passa colorido e ninguém pesca. Anos depois, Pedro Malazarte estava em casa e bateram na porta. Era o tisnado. Pedro, chegou sua hora. Vamos para o inferno. Mas Pedro veio com essa. Combinação é combinação. Mas antes eu tenho um pedido. Me ajude a subir no pé de peroba, pois eu quero dar uma última olhadinha nesse mundaréu bonito que eu gosto tanto. O rabudo aceitou. Mal os dois chegaram no alto da árvore, Pedro pulou fora e deixou Satanás preso nos galhos da perobeira, gritando e xingando tudo quanto foi nome feio. Dizem que Malazarte e o beiçudo negociaram durante horas. No fim, ficou combinado que Pedro ficaria vivo por mais 10 anos. E 10 anos se passaram mais depressa do que contar até 10. De novo o tinhoso veio. De novo Pedro tinha um pedido. E o sujo desconfiou. Não é truque, disse Pedro com a voz inocente. É que eu queria dar um gole de cachaça antes de ir para os quintos dos infernos. Todo mundo sabe que o diabo adora pinga. Sente-se aí enquanto eu busco a branquinha, disse o malandro. O coxo sentou-se no banco e ficou preso. E o tinhoso, danado, gritou, berrou e xingou cada palavrão cabeludo de dar susto. Dizem que Malazarte e o beiçudo negociaram durante horas. No fim, ficou combinado que Pedro ficaria vivo por mais 10 anos. Mas o não sei o que diga ficou com preguiça e nunca mais voltou. Passou tanto tempo, mas foi tanto tempo que no fim Pedro Malazarte cansou, pegou, deitou e morreu. Mas a história não termina aí. Quando entrou no mundo dos mortos, Pedro encontrou 2 caminhos. Um pedregoso, cheio de espinhos e muito difícil. E o outro fácil, tranquilo, todo lisinho. Pedro, é claro, tomou o caminho mais fácil. Era o caminho para o inferno. Chegando lá, bateu na porta. Apareceu Beelzebul. O imundo, que já era feio, quando viu Pedro, ficou mais feio ainda e berrou. Cai fora, aqui você não entra. Sem saber para onde ir, Pedro resolveu pegar o difícil caminho para o céu. Chegando lá, bateu na porta. Apareceu São Pedro. O apóstolo fez cara feia. Você não escutou meu conselho. Não quis vir para o reino dos céus. Agora, cai fora. Aqui você não entra. Foi quando Pedro começou a resmungar. Perguntou se o inferno e o céu era tudo a mesma coisa. Disse que agora não tinha mais para onde ir, que assim não era possível. E, no fim, fez um pedido a São Pedro. Pelo menos, abre a porta só um pouquinho para eu ver como é o tal paraíso aí por dentro. São Pedro sentiu pena e abriu. Pra quê? Mais que depressa, Pedro pegou o chapéu e jogou lá dentro. O santo não gostou nem um pouco. Foi lá pegar para devolver e não conseguiu. E Pedro Malazarte começou a gritar do lado de fora. Quero meu chapéu! Socorro, me ajudem! Roubaram meu chapéu! E foi tanto berreiro, tanto escarcéu, tanto estardalhaço, que no fim São Pedro deixou ele entrar para pegar o chapéu. E foi assim que Pedro Malazarte entrou no céu e ficou por lá. Entrou pela porta, saiu pela janela. Quem gostou dessa história, bate palma para ela. Isso aí, criançada. Até a próxima. Agora vocês vão continuar com o professor William. E aí, William, gostou da história? Adorei a história. Que malandro esse Pedro Malazarte, hein, Fernanda? Será que conhecemos pessoas com tanta esperteza como o Malazarte? Bom, é melhor não citar nomes, não é? Brincadeiras à parte,
Vamos pensar um pouco a partir do ensino religioso sobre essa história e sobre a habilidade que propusemos. Não é uma história onde a religião aparece de maneira explícita, ou seja, de forma clara. Mesmo que em algum momento tenhamos a referência a Jesus Cristo, São Pedro e o Tinhoso. Mas, apesar disso, ela está presente. O autor Ricardo Azevedo teve o trabalho de registrar histórias que eram contadas na boca do povo no Vale do Paraíba. Estamos falando da memória e da oralidade de uma comunidade. Nesse ponto é importante sabermos que, da mesma forma, as religiões existem e sobrevivem na memória e no coração das comunidades, a partir de histórias contadas nas famílias, lugar onde os idosos têm papel importante. Normalmente, eles ensinam aos mais novos o que aprenderam de seus pais e seus avós. É como se entregassem às novas gerações uma herança. Do ponto de vista religioso, isso é a tradição. Outro aspecto importante a ser destacado é o reconhecimento de que a sabedoria das comunidades depende do respeito e da escuta aos mais velhos. Nesse sentido, é muito importante destacar cada vez mais em nossa sociedade o esquecimento dos idosos, muitas vezes internados em asilos, onde recebem poucas visitas de seus familiares ou mesmo daqueles a quem ajudaram a criar. Agora é a sua vez. Registre no caderno respostas para as seguintes perguntas. Você convive com pessoas idosas em sua família? Em sua religião ou na igreja em que frequenta, como os idosos são tratados? Por fim, nós temos a proposta de que você faça uma redação. Pois bem, nessa pandemia, os idosos estão no grupo de risco caso se contaminem com o novo coronavírus. Sabendo disso, vamos trabalhar o seguinte tema: o que seria do mundo se as pessoas não se cuidarem e a maioria dos idosos ficarem doentes com Covid-19? Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, se cuidem, não se esqueçam de acompanhar as aulas do canal Estude em Casa da Secretaria Municipal de Educação de Itabira, através do site, Facebook e YouTube. Deixe seu like e até a próxima. Valeu, pessoal!